Está no ar o programa do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Vamos ao resumo das notícias de hoje. OAB vai pedir o fim do limite para despesas com educação no imposto de renda no Supremo Tribunal Federal. Comitiva da Ordem acompanha investigações de assassinato de advogado morto no Pará. Conselheiros federais manifestam solidariedade à seccional do Rio de Janeiro, vítima de atentado. OAB cria Comissão Especial da Mulher Advogada no âmbito da entidade. E ainda, Conselho Federal presta homenagem a Rui Barbosa, o patrono da advocacia brasileira. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, porque o programa está só começando. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai questionar no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade dos limites fixados por lei para a dedução de despesas com educação no imposto de renda da pessoa física. Para a OAB, as despesas com educação, assim como já acontece com as de saúde, não podem ficar sujeitas a tetos de dedução do imposto, porque são indispensáveis à manutenção da dignidade humana. O Pleno do Conselho Federal da OAB foi unânime ao aprovar o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade. A proposta foi apresentada em 2011 pelo advogado Igor Mauler Santiago, então membro da Comissão Especial de Direito Tributário da OAB Nacional. A ação contesta dispositivos da Lei 9.250 de 95, que fixam limites para a dedução de despesas com educação no imposto de renda. O relator da matéria, Luiz Cláudio Alemã, considera que os dispositivos ofendem vários princípios constitucionais. A fixação de limites tão reduzidos à dedutibilidade das despesas com a educação da base de cálculo do imposto de renda pessoa física viola os seguintes dispositivos constitucionais, senhores. Artigo 153.3, conceito de renda. Artigo 145, parágrafo 1º, capacidade contributiva. Artigo 154, não confisco tributário. Artigo 6º, caput, artigo 23, inciso 2, artigo 205 e 227, direito à educação, que a própria Constituição reconhece não ser plenamente garantido pelo poder público, tanto que imuniza de tributos as entidades educacionais sem fins lucrativos. Artigo 1º, inciso 3º, dignidade da pessoa humana. Artigo 226, proteção da família. Artigo 5º, inciso 54, razoabilidade devido ao processo legal subjetivo. Sobre a dignidade humana e seus corolários, aduz o autor. Somente a renda disponível da atividade desempenhada pode ser tributada. Despesas indispensáveis à manutenção da dignidade humana e da família devem ser excluídas da tributação. Preservar a dignidade humana e a existência da família implica não as destruir por meio da tributação. O conselheiro federal pelo Espírito Santo defendeu que as despesas relativas à educação, assim como já acontece com a saúde, não fiquem sujeitas a teto de dedução do imposto de renda para a pessoa física. Aqui cuida-se apenas da educação, que, ao contrário das duas outras rubricas, não pressupõe necessariamente a definição de valores na lei. Basta lembrar que, embora existam limites objetivos referentes ao tipo de atividade, não há teto quantitativo para a dedução das despesas com saúde. E se pede a declaração de inconstitucionalidade dos tetos fixados de maneira específica apenas para os anos básicos de 2012 e 2014. Não se discute sequer se uma tal limite seria aceitável em tese, desde que condizente com a realidade. O que se afirma é que ele, a. não é expressamente previsto na Constituição. B. Não se revela imprescindível para a coerência interna do imposto de renda, vide o exemplo da saúde. E C. É incondicional nos termos que ora fixado. A proposta questiona valores dedutíveis com educação até o ano base 2014. O objetivo da ação direta de inconstitucionalidade se limitaria aos anos base de 2012, exercício 2013, e o ano de 2014, exercício 2015. O limite final justifica-se pelo fato de ser esse o último ano para a qual a matéria está disciplinada na legislação vigente. O relator lembrou que, caso o Supremo Tribunal Federal julgue a ação procedente, caberá ao Poder Legislativo definir um teto de dedução de despesas.
A procedência da ação, obviamente, não levará ao STF a definir o teto da educação das despesas com educação que entenda legítimo. Isso é tarefa a ser empreendida pelo legislador, sempre sujeita ao controle judicial. O que se terá até então será a inexistência de limites quantitativos na matéria, tal como ocorre com as despesas médicas. Em face do exposto, concluo pela viabilidade processual, pela consistência no mérito e pela indiscutível relevância jurídica e social da ação direta de inconstitucionalidade sugerida, razão pela qual acolho a proposição em análise e recomendo o ajuizamento da medida por esse Conselho, e é como apresento essa matéria aos conselheiros, informando, inclusive, que o Tribunal Regional da Terceira Região, em 2012, julgou procedente a matéria exatamente a essa no seu órgão especial. Antes da aprovação unânime, houve divergência quanto ao assunto. A discordância foi entre conselheiros do Distrito Federal. Gostaria de parabenizar o eminente relator por seu voto, mas ousaria discordar das conclusões. E o faço, senhor presidente, só mesmo em homenagem à teoria do direito tributário, que, em matéria de desoneração fiscal, submete a questão à legalidade estrita. A Constituição ela prevê, como todos sabem, as espécies tributárias e distribui os impostos entre os entes federativos, impondo certas hipóteses de incidência que serão previstas em lei. Em nenhum momento nós verificamos na Constituição um permissivo que venha a acenar no mesmo sentido em que o eminente relator coloca, no sentido de que os gastos com educação estariam imunes ou ensejariam qualquer tipo de desoneração fiscal no que tange ao imposto sobre a renda. Que nós temos dois grandes problemas no sistema tributário brasileiro que está em vigor. Um deles é a excessiva complexidade. Complexo ele precisa ser tal a complexidade da atividade econômica, mas não ao nível que ele foi alçado atualmente em termos de complexidade. E o segundo grande problema, pouquíssimas vezes tratado, é justamente a injustiça fiscal que o sistema agasalha. O sistema tributário brasileiro hoje é extremamente injusto do ponto de vista fiscal. Uma das claras demonstrações dessa injustiça fiscal é o tratamento que se tem no âmbito do imposto de renda. Há vários aspectos da legislação do imposto de renda, notadamente do imposto de renda da pessoa física, que consagram profundas injustiças fiscais. A mencionada neste ponto da discussão é uma delas. A ausência de um devido tratamento em termos de dedução aos gastos com a educação me parece que fere de morte alguns preceitos constitucionais muito claros, inclusive aquele que no artigo 6º estabelece que são direitos sociais à educação. Então, me parece que a proposta é uma proposta adequada, a proposta flagra uma inconstitucionalidade hoje existente, na linha do que eu mencionei no início da minha fala. É uma profunda injustiça fiscal consagrada no sistema, quando se olha o sistema do imposto de renda à luz da Constituição. Essa instituição é a única instituição no Brasil que, para se ingressar nela, a gente jura defender os direitos humanos. Odiernamente, nada é mais estruturante e decisivo para o futuro de um país que não seja a educação. Então, há uma isonomia tremenda, como bem lembrou o conselheiro Aldemário Castro, é que se a saúde não tem limite, para a educação tem limite. Vamos ficar vivos, mas sem instrução, sem capacitação para ser potência, sem capacitação para dar o salto que qualquer país precisa. É só olhar o exemplo da Coreia 50 anos atrás e o que a Coreia é hoje. Então, acho que muito boa hora essa matéria vem ao Conselho, é uma afirmação civilizatória dos direitos humanos. Sem educação não há dignidade, senhor presidente. Nada mais importante para esse país do que a educação. E se nós não demos um salto ainda para o desenvolvimento, para o progresso, é porque estamos deixando a educação em segundo lugar. A administração pública não oferece escolas à mocidade brasileira, não oferece ensino gratuito, de boa qualidade, principalmente para a formação dos jovens. A universidade é razoável, mas o ensino fundamental é precário. Tirar-se do pai de família o dinheiro
que ele teria para pagar a escola do seu filho numa escola particular de boa qualidade é atentar contra o futuro desse país. De modo que eu entendo que este Conselho deve realmente encaminhar esta proposição para que a Justiça decida sobre a matéria. Nós estamos, sim, diante de uma inconstitucionalidade. A Constituição tem que ser analisada de forma sistemática. Nós temos aqui direitos humanos sendo violados por uma sanha arrecadadora. E eu não estou pedindo, nessa ação direta de inconstitucionalidade, correção de tabela. Eu estou pedindo que não se imponha limites à dedução do imposto de renda no cidadão quando gasta com a educação do seu filho, porque o Estado não consegue mais suprir a sociedade com a educação. O conselheiro Guilherme Batóquio, de São Paulo, sugeriu que o assunto fosse encaminhado à Comissão de Assuntos Constitucionais. Mas na hora da votação, não houve bancadas divergentes. Não há nenhuma bancada divergente. Anotada a divergência do conselheiro federal Marcelo Lavocar Galvão, não havendo bancada divergente, por unanimidade será proposta a ação direta de inconstitucionalidade. Agradecemos penhoradamente a profundidade, a extensão e a qualidade do voto do conselheiro federal Luiz Cláudio Alemã. E daqui a pouco, depois do intervalo, comitiva da Ordem acompanha investigações de assassinato de advogado morto no Pará. E ainda, conselheiros federais manifestam solidariedade à seccional do Rio de Janeiro vítima de atentado. O programa OAB Nacional volta já. Não saia daí. A OAB Nacional está acompanhando as investigações sobre o assassinato do advogado Jorge Guilherme de Araújo Pimentel, ocorrido no início deste mês no interior do estado do Pará. Uma comitiva da entidade já esteve reunida com autoridades locais para conferir as medidas que estão em andamento para a elucidação do crime. Na última sessão plenária da Ordem, os conselheiros fizeram um minuto de silêncio pela morte do advogado. O minuto de silêncio foi em memória do advogado assassinado no Pará, no dia 2 de março. O conselheiro federal por Pernambuco e presidente da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas representou a Ordem no estado do Pará e na cidade de Tomé-Açu, onde aconteceu o crime. Foi importante a presença da Comissão Nacional, porque mostrou que a OAB Nacional está importante, empenhada na resolução do caso. Porque quando um advogado que é assassinado no exercício da sua profissão, como aparentemente ocorreu no caso, a cidadania do local é colocada em xeque, o próprio Estado Democrático de Direito é colocado em xeque. Então foi muito importante a ida do Conselho Federal ao Pará para que demonstre que nós estamos empenhados na rápida e efetiva resolução desse bárbaro homicídio. Vivemos no Pará uma situação antiga, inclusive, de disputa por terras, de poder econômico e que tem levado nessa história à morte de muitos profissionais no exercício da profissão. Surpreendeu, nós tivemos no ano passado um assassinato de um advogado em Cametá, município do estado do Pará, no exercício da profissão. E agora, surpreendentemente, no dia 2 de março, nós tivemos o assassinato do advogado Jorge Guilherme Pimentel, que estava acompanhado do seu cliente, um empresário do município de Tomé-Açu, e foi surpreendido por 2 pistoleiros que atiraram e um esperava fora. Quando o advogado tentou correr já do tiro, foi alvejado pelas costas. A ida da OAB Nacional ao Pará foi decisiva e contribuiu para a investigação do assassinato de Jorge Pimentel. Estivemos com a presidente do Tribunal de Justiça, constatamos que não existia juiz titularizado naquela comarca de Tomé-Açu, muito embora seja uma comarca muito violenta, onde crimes de pistolagem, grupos de extermínio atuam há muito tempo lá, a violência é endêmica naquela região e apesar disso não existia juiz titularizado na comarca. A comarca estava sendo dirigida por um juiz de uma outra comarca e a juíza, a presidente do tribunal nos prometeu que seria designado um juiz para a comarca de Tomé-Açu e assim foi feito. Também visitamos
o Procurador-Geral de Justiça e que designou 2 promotores para acompanhar o caso. Visitamos também o chefe da Polícia Civil do Estado do Pará, que também nos prometeu um empenho na resolução do caso e nos informou que foi deslocado um efetivo grande da polícia, né, para a região de Tomé-Açu, assim como designado um delegado especial para acompanhar o caso, além do delegado da cidade. Posteriormente, visitamos a comarca de Tomé-Açu, estivemos com o delegado, né, titular da delegacia e com o delegado especial. Estivemos também no fórum local, onde contactamos a juíza e a promotora e reforçamos, né, nosso interesse e nosso interesse, inclusive, de colaboração para que esse bárbaro homicídio seja esclarecido o quanto antes. A mobilização de advogados paraenses e do Conselho Federal da OAB mostrou que a entidade está empenhada em cobrar a resolução do caso. Tanto a entidade, tanto o Conselho Federal quanto a seccional, né, nos deslocamos. É preciso que se diga todas essas visitas com um grande número de advogados, né, para a comarca de Tomé-Açu com mais de 20 advogados e para as visitas ao tribunal com mais de 40 advogados. Né, todos eles, todo esse grupo, né, mobilizado pela seccional do Pará, mostrando que a OAB ela está atenta e vai cobrar o resultado das investigações e do julgamento desse crime bárbaro. Mas nós não queremos apenas que fatos ocorram e que se apurem. Nós queremos que as instituições se conscientizem disso, e essa é uma política da OAB nacional e estadual, para que fatos dessa natureza não se repitam. E nós estamos realmente com ação enérgica, e da mesma forma com essa ação enérgica tem atuado o Conselho Federal, para que a gente possa acabar com esse clima de violência, de pistolagem, que assola não só o Pará, e outras regiões do Brasil. E a OAB quer que a Polícia Federal investigue o assassinato do jornalista mineiro Rodrigo Neto de Faria, de 38 anos. Ele foi morto no início do mês, em Ipatinga, Minas Gerais. Rodrigo era conhecido por denunciar crimes envolvendo policiais, até mesmo com grupos de extermínio. O presidente nacional da Ordem, Marcos Vinícius Furtado, disse que trata-se de um crime contra a vida e contra os mais caros valores da democracia, que são a liberdade de expressão e os direitos humanos. Segundo ele, esse é um caso que precisa ser apurado com todo o rigor para que não paire nenhum resquício de impunidade. A proposta da OAB foi bem recebida pela ministra de Direitos Humanos, Maria do Rosário. O Pleno do Conselho Federal da Ordem manifestou preocupação diante das ameaças feitas à OAB do Rio de Janeiro. Várias seccionais também se solidarizaram com a OAB carioca depois da explosão de um rojão em um dos andares da sede seccional que levou à evacuação do prédio. Por sorte, ninguém ficou ferido. Os conselheiros lamentaram o atentado à OAB do Rio de Janeiro e se solidarizaram com a seccional. No dia 7 de março, um rojão explodiu dentro do prédio da OAB Fluminense. Na quinta-feira, por volta de 4 horas, seria exatamente a hora designada para a instalação do Conselho Pleno da OAB do Rio, estourou um artefato explosivo, né? A direção da OAB do Rio já havia sido alertada pelo Corpo de Bombeiros de que o Corpo de Bombeiros recebera uma denúncia de que haveria a explosão de 3 bombas, né? Enquanto o Corpo de Bombeiros para lá se dirigia, estourou um artefato. E depois me foi comunicado e mostrado um registro do serviço Disque Denúncia de que haveria uma tentativa de assassinato, né, envolvendo a minha pessoa com a explosão de 3 bombas, né? E foi isso exatamente que aconteceu. Esse artefato estourou, não causou danos, né, nem materiais, nem feriu ninguém, né? E nesse momento a Polícia Federal está investigando, ver se consegue chegar à autoria, né, desse ato, né, que causa preocupação em todos nós, né? O Adi Damuz afirma que, segundo o registro do Disque Denúncia, militares da reserva estariam tramando o assassinato dele. Coincidência ou não, o fato ocorreu dias antes da instalação da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. É uma coincidência
Há alguns elos, né, que ligam dois episódios, né? Nós estamos lá no Rio na véspera da instalação da Comissão da Verdade, né? E a notícia recebida pelo Disque Denúncia fala em militares da reserva, né? Que alguns deles serão investigados, alguns desses militares serão investigados pela Comissão da Verdade. Então, há uma plausibilidade quando se faz uma ilação da veracidade da denúncia. Agora, nós não podemos afirmar nada peremptoriamente. Foi uma denúncia anônima, né? O que explodiu lá não foi exatamente uma bomba, foi um artefato explosivo, mas não é exatamente uma bomba de alto teor explosivo. E, enfim, nós vamos aguardar aí as investigações que estão sob a responsabilidade da Polícia Federal. O Adi Damus, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB Nacional, assume também a presidência da Comissão da Verdade do Rio de Janeiro. E adianta que terá prioridade na investigação da seccional, a bomba que explodiu em 1980 na sede do Conselho Federal da Ordem. Olha, até pelo fato de eu vir a presidir a comissão, né? Ter sido presidente da OAB do Rio, ser advogado, a nossa prioridade, digamos assim, primeira, vai ser a investigação da bomba que explodiu em 1980 na sede do Conselho Federal, que à época, né, se localizava no Rio de Janeiro e que vitimou, né, a secretária Lida Monteiro. Era uma bomba endereçada ao então presidente, doutor Eduardo Seabra Fagundes, uma carta-bomba que, ao ser aberta pela dona Lida, acabou vitimando essa nossa funcionária. Então, esse caso, para nós, é emblemático, né? E vai merecer da comissão toda a atenção no sentido de se apurar em responsabilidade, né? Você vê no próximo bloco, Dia Internacional da Mulher é lembrado pelo Conselho Federal da Ordem. E veja também, OAB cria a Comissão Especial da Mulher Advogada no âmbito da entidade. Neste mês foi comemorado o Dia Internacional da Mulher e a data foi lembrada pelo Conselho Federal na última sessão plenária. Valéria Lawande representou as conselheiras federais. No discurso, relembrou a origem da homenagem internacional que acontece no mês de março. Dos 81 conselheiros, apenas 5 são mulheres. A evidente minoria trouxe mais uma vez à tona a discussão sobre as cotas de gêneros nos assentos do Pleno. Dentro da política da OAB, é uma questão de representatividade que torna imperativo e atual o desafio de pensar em um sistema de cota mínima que assegure à parcela feminina uma certa proporção dentre os inscritos nos quadros da OAB. A estatística atual é que entre 40% a 45% dos inscritos sejam mulheres. E isso deve estar representado nos assentos dos conselhos para legitimar a autonomia e as lutas da advocacia de modo igual. Dessa feita, o afastamento da mulher na composição dos conselhos não é uma questão financeira, como fator excludente direto de sua participação, mas a conquista de um espaço efetivo nesse universo tão grande de profissionais, buscando se reafirmar na profissão como advogadas competentes de mesmo nível intelectual dos colegas homens, associada ao elemento familiar inafastável da condição feminina. Acreditamos que a alternativa provável para atrair e garantir mulheres para o trabalho da OAB não se dará tão somente mediante campanhas de conscientização, mas só se viabilizará por meio de um sistema que ponha percentual mínimo de mulheres na composição dos conselhos e de suas diretorias. Adotar o sistema temporal de gradação de cotas talvez seja a solução para um futuro de proporcional e obrigatória participação feminina menos desigual dentro da OAB. A conselheira pelo Maranhão fez um paralelo com a política brasileira, que prevê cotas de gênero. Não obstante os diversos avanços, as mulheres advogadas, como na sociedade, ainda trabalham por salários inferiores dentro dos escritórios de advocacia e não exercem em pé de igualdade diversas funções de maior destaque nas grandes bancas e nos grandes departamentos jurídicos das empresas, o que deve ser modificado com políticas de promoção de bem-estar, de segurança às advogadas para encontrarem tempo para dedicação também a seu órgão de classe. E encerrou citando uma das principais escritoras brasileiras. Finalize, senhor presidente, com Cora Coralina, que resume nossa missão sobre o tema.
Tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas. Mais esperança nos meus passos do que tristeza nos meus ombros. Mais estrada no meu coração do que temor na minha cabeça. Muito obrigada. As palmas dizem tudo, expressam todo o agradecimento dos conselheiros federais, à doutora Valéria Lawande pela palavra dirigida, ao tempo em que saúda as conselheiras federais Cleana Carpe e Margarete Coelho, aqui presentes, como também a conselheira federal Márcia Melária Machado, que não se encontra no momento, mas fica também saudada, e a diretoria do Conselho Federal está presenteando-as com um buquê de flores para marcar o mês de março, que é o mês da mulher. E o presidente nacional da Ordem criou a Comissão Especial da Mulher Advogada no âmbito do Conselho Federal da entidade. A comissão vai dar continuidade a trabalhos já em andamento na OAB em defesa da mulher e irá desenvolver novas iniciativas para reforçar o exercício da advocacia feminina no país. A comissão surgiu como forma de dar mais atenção às mais de 340 mil mulheres que trabalham hoje como advogadas no Brasil. E para presidir o comitê foi designada a advogada Fernanda Marinella. Nascida em São Paulo, Fernanda mora em Alagoas, onde atua na área de direito administrativo. Além de advogada, é professora universitária e de cursos de capacitação. Já publicou livros e artigos sobre o direito administrativo e hoje é conselheira suplente da chapa de Alagoas no Conselho Federal da Ordem. Segundo ela, a comissão vai atuar na valorização e nos direitos das mulheres, sejam advogadas ou não. A Comissão da Mulher Advogada tem como objetivo valorização do trabalho da mulher. Claro que a gente vai contribuir muito com o exercício da advocacia feminina, esse é um ponto importantíssimo, porque apesar de ser desconhecimento de muitas pessoas, a advocacia feminina sofre vários problemas de desigualdade, de falta de acesso, de falta de oportunidade, de condições inadequadas ao trabalho. Então é preciso que a Ordem dos Advogados ela contribua nesse papel. Então a comissão tem esse papel muito importante. Além de contribuir com a advocacia, com a mulher profissional, advogada, também a ideia é o exercício de alguns trabalhos contribuindo com a mulher de uma forma geral, de uma forma ampla. A ideia não é a amplitude da mulher como um todo, mas alguns pontos importantes da mulher na sociedade. Além de ações voltadas para as mulheres gestantes e em período de amamentação, a intenção da comissão é superar as desigualdades entre homens e mulheres no exercício da advocacia. Uma outra questão que nós então estamos estudando, mas que já há algum preparo quanto a isso, diz respeito aos honorários advocatícios da mulher. Em muitas regiões do país, a mulher ainda recebe menos do que o homem em honorários advocatícios. Então essa é uma condição que a gente tem que reformular, uma situação que tem que ser revista e a OAB precisa participar. Até porque nessa gestão há um projeto muito sério, um comprometimento muito grande com honorários advocatícios. Então é afastar os honorários aviltantes, afastar os honorários injustos e o da mulher é uma injustiça. Então é preciso que isso seja revisto e a comissão também vai trabalhar nisso. Para combater a discriminação e a exclusão da mulher advogada, a comissão vai identificar temas importantes e prioritários por cada região do país. A gente também tem como objetivo fazer um estudo em termos nacionais, mapear nacionalmente qual a condição da mulher por região. Porque a gente não pode, na verdade, ter como base a região central, a região sul, a região norte. O Brasil é muito diferente em cada região. Então, é preciso que a gente faça um mapeamento das necessidades da mulher em cada uma das regiões. Para esse trabalho, a gente já está contando com a ajuda das comissões da mulher que já existem nas seccionais. E com esse trabalho, talvez redirecionar o foco do nosso plano de trabalho de acordo com uma necessidade ou outra que venha a surgir e especialmente publicar algo sobre isso. Tem muitas dificuldades da mulher que não são conhecidas nem pela própria mulher. Como parte das frentes de trabalho da comissão no campo social, um mapeamento das necessidades e da realidade vivida pelas mulheres presas deve ser feito, além de mutirões nos presídios femininos de todo o país. A comissão ela vai começar nesse ponto levantando as principais necessidades, porque o ponto único não é o mutirão.
A gente tem um problema de mutirão? Tem. A gente tem problemas de mulheres que já não deveriam estar ali, que já poderiam estar em liberdade. Então, tem várias condições legais, penais, para serem resolvidas. E para esse mutirão, a gente vai convocar os especialistas da área para ajudar. Mas o primeiro passo é levantar as necessidades, porque essa não é a única necessidade. A ideia é mapear uma realidade e buscar soluções para essa realidade, para a dignidade da pessoa, para a dignidade dos filhos, para o desenvolvimento de um trabalho lá dentro. Então, tudo isso a gente tem que pensar. É usar a sensibilidade da mulher, a visão, o olho mais perceptivo da mulher, para junto da Comissão de Direitos Humanos a gente conseguir bons resultados. Atualmente, a população de mulheres advogadas vem crescendo a cada ano, o que pode ser facilmente constatado pelo grande número de estudantes do sexo feminino nas faculdades de direito. Mas ainda é grande também a discriminação enfrentada por elas no exercício da profissão. Em algumas áreas, a mulher ainda tem dificuldades. Então, em algumas delegacias ainda tem dificuldades, em algumas regras que o judiciário implanta tem dificuldades. Há bem pouco tempo atrás, a gente tinha órgão do Poder Judiciário que a mulher só podia entrar de manga comprida até aqui sem mostrar nenhum pedacinho do braço. Então, essas são situações, são obstáculos difíceis, então que podem impedir a atividade profissional. Então, são condições que a gente vai mapear, que também por região varia muito. Então, não é uma situação, nacionalmente é um problema. Não, de região para região a gente tem variações enormes. Então, a ideia é realmente legitimar e abrir portas. Para a presidente da comissão, é preciso que as advogadas brasileiras vejam a OAB como aliada na luta pelos seus direitos. A mulher precisa ter na ordem uma casa de segurança, uma casa de apoio, uma casa de respaldo. A mulher ainda procura muito pouco comissão de prerrogativas. A mulher não tem essa segurança ainda de usar a ordem como a casa dela. E é isso que nós queremos. A comissão quer que a mulher advogada sinta na nossa comissão, sinta na ordem dos advogados, nessa nova gestão, a casa dela. Que na hora de um abuso, que na hora do impedimento da atividade profissional, que na hora de um obstáculo, ela busque na ordem esse apoio. Então, conte conosco, a ouvidoria está aí para nos ajudar. Então, utilize a comissão de prerrogativas, mas utilize a comissão da mulher. Ela está aqui para contribuir no exercício profissional. Mais 4 advogadas fazem parte da Comissão Especial da Mulher da OAB Nacional. Helena Edvirges Santos Della Mônica, Eduarda Mourão Pereira de Miranda, Cláudia Albali Nogueira e Ivan Maria Fernandes Curiço. Depois do intervalo você confere: Conselho Federal da OAB presta homenagem a Rui Barbosa, o patrono da advocacia brasileira. Nós voltamos em instantes. Até já. Sou advogada, sou pós-graduada em Direito Civil, Direito Trabalhista e principalmente em Direito Previdenciário. Eu tenho a pretensão de fazer um mestrado já no final desse semestre ou no início do ano que vem. E depois, se for possível, fazer um doutorado também em Direito Previdenciário. Não existe um processo mais importante do que o outro, todos eles são importantes. Mas teve realmente um cliente que nos marcou muito aqui no escritório, e a mim principalmente, porque foi eu quem foi a autora desse processo, né? Ou seja, advogada desse processo. Essa segurada da Previdência Social teve um benefício suspenso, que era o benefício auxílio-doença. Ela descobriu no final de 2009 que foi acometida de um câncer na mama. E a resposta, ou seja, a confirmação veio bem no início de 2010, e em seguida ela fez a retirada dessa mama, fez novos exames complementares, mostrou-se outro nódulo, fez outra retirada, e nesses exames ela já começou a fazer quimioterapia. Com os resultados de outros exames complementares, veio então o diagnóstico, a confirmação de que esse câncer já tinha metástase, já tinha passado para toda a parte óssea. Então nós entramos com a ação rapidamente, como disse, esse processo ele tem que ser célere, a doença avança muito rápido. Nós solicitamos a tutela antecipada, infelizmente ela foi indeferida, tentamos outras vezes, mas dentro desse período, com 4 meses, ela fez a perícia judicial,
constatou que ela tinha realmente o CA, tinha metástase, e com 3 meses depois saiu a sentença. Então, entre você protocolar a ação e ela receber esse benefício, foram 10 meses. Mas 10 meses para uma pessoa que está com câncer é muita coisa. E ela veio a óbito no ano passado, em outubro, quer dizer, ela recebeu apenas 2 meses. E eu ainda até hoje me pego pensando se ela tivesse recebido, ou seja, tivesse sido restabelecido esse benefício de imediato, se ela teria realmente um tempo maior de vida, ou teria uma qualidade melhor de vida. Durante sessão plenária, o Conselho Federal da OAB homenageou os 90 anos da morte de Rui Barbosa, o patrono da advocacia brasileira. Na homenagem proposta pelo presidente nacional da Ordem, foi destacada a luta do ilustre jurista pela participação democrática da sociedade nas decisões e nas ações do Estado. A homenagem ao aniversário de 90 anos de morte de Rui Barbosa, patrono da advocacia brasileira, foi proposta pelo presidente nacional da OAB, Marcos Vinícius Furtado. Nós tivemos no mês de março uma data histórica que marcou a perda, os 90 anos de perda do grande jurista, o advogado maior desse país, Rui Barbosa. E então a diretoria do Conselho Federal resolveu, ao término dessa sessão, fazer uma breve, singela, mas altiva e profunda homenagem ao jurista Rui Barbosa. O presidente da seccional da OAB da Bahia, Luiz Viana Queiroz, destacou a luta de Rui Barbosa pela participação democrática da sociedade nas decisões e ações do Estado e convocou os advogados brasileiros a atuar na mesma causa. Nesse momento da nação, senhor presidente, em que vemos crise ético-política espalhar-se por todo lado, alcançando os 3 poderes e a sociedade como um todo, precisamos reabilitar o chamado de Rui. Mais de 100 anos atrás. É preciso republicanizar a República, ou seja, incrementar a participação democrática dos cidadãos em condições de igualdade substantiva no nexo econômico-legal, por forma a que o ideal de autogoverno possa ter expressões muito mais concretas. Outro convidado a homenagear Rui Barbosa foi o decano do Conselho, Paulo Roberto de Gouveia Medina, conselheiro federal por Minas Gerais, que lembrou da trajetória do jurista na advocacia e na história da política do país. É esse grande Rui, que por todos os títulos é o patrono dos advogados brasileiros. Esse advogado vitorioso, que muito mais teria feito na advocacia, como dizia ele, se não fossem as exigências da política que o absorvia. Esse jurista que, nas palavras de João Mangabeira, ensinou aos ministros do Supremo Tribunal Federal a teoria do controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. É essa figura pinacular da nossa história que nós hoje reverenciamos e que nós haveremos de tomar sempre como o grande luzeiro das nossas caminhadas em prol do direito, da liberdade e da justiça. Rui Barbosa nasceu em Salvador em novembro de 1849 e faleceu em Petrópolis, no Rio de Janeiro, em março de 1923. Além de jurista e político, foi diplomata, escritor, filólogo, tradutor e orador. Ele é considerado um dos organizadores da República e coautor da Constituição da Primeira República. E nós terminamos por aqui o programa OAB Nacional de hoje. Na próxima semana você confere mais notícias de interesse da advocacia e da sociedade civil brasileira. Nosso encontro está marcado. Até lá!